Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos todos ao canal Degustação Teológica. E hoje vai lá mais uma pitadinha, mais uma degustação de um tema teológico, que não é novidade, né? No meio teológico, no meio das discussões teológicas, que é a questão sobre uma interpretação bíblica de Armínio, Jacob Armínio, e uma interpretação bíblica de Calvino, ou pelo menos dos seguidores de Calvino, né, os calvinistas que ampliaram os estudos a partir de Calvino. Lembrando que Calvino interpreta as Escrituras e escreve coisas. E aí vão os seguidores de Calvino e também consultam a Bíblia, mas não interpretam só a Bíblia. Eles passam a interpretar a Bíblia e também a ter que interpretar os conceitos calvinistas. Ou seja, Calvino usou a Bíblia para colocar seus pensamentos. Aí vem os seguidores de Calvino, que sim, usam a Bíblia, mas analisam as interpretações de Calvino. E eles têm que interpretar Calvino. Né? E eu creio que existem pontos aí que são ampliados, né? Enfim, é uma discussão aí que dá pano para manga, né? A mesma coisa acontece com Armínio, né? Com os escritos de Armínio. Existem muitos intérpretes, leitores de Armínio que escrevem sobre a teologia arminiana, né? E um dos pontos que chama a atenção num debate histórico já, né, 400 anos de discussão, onde ninguém chega a lugar nenhum, está bem no conceito soteriológico, né, falando de salvação, como se dá a salvação a partir de um ato exclusivamente de Deus, sem nenhuma participação ou resposta humana, e aí um monergismo, né? Ou a iniciativa de Deus que busca o homem e ilumina a mente do homem através da ação do Espírito Santo, deixando que esse, após ser iluminado, possa ter a espontaneidade, uma vez tocado pelo Espírito, uma vez ouvindo a voz do Espírito, que a iniciativa é sempre de Deus e nunca do homem. O homem passa por esse momento de iluminação, ter condições de dizer sim para o chamado para a salvação ou não. É aí que entra o chamado livre-arbítrio, nesse momento, não antes dele. São pontos aí interessantes e ao mesmo tempo são opostos nesse ponto de vista, né? Então, enquanto o calvinismo vai defender esse monergismo, o pensamento de Armínio vai trabalhar, né, junto com os seus intérpretes, lógico, né, com essa questão de a iniciativa é sempre de Deus, o chamado é sempre do Espírito, porque o homem sozinho realmente não pode. Isso seria um pelagianismo, seria uma heresia lá do início da igreja que foi condenada tanto pelos católicos e posteriormente ela segue sendo condenada também pelos protestantes evangélicos, ok? Então não tem nada a ver com Pelágio, embora muitos calvinistas tentam chamar, né, os arminianos de pelagianos modernos ou de semi-pelagianos, e que não tem absolutamente nada a ver para aqueles que realmente mergulham profundamente num estudo sobre os pensamentos de Armínio. Aí o que a gente vai ver então é que nessa visão arminiana há um sinergismo, o sinergismo onde Deus é aquele que dá o impulso inicial, o trabalho inicial para a salvação do próprio homem, e o homem tem, após ouvir esse chamado, ter esse momento de ação do Espírito, passa a ter então condições de dizer sim ou não a esse chamado. Tá? Esse é o primeiro ponto dessas controvérsias, né?
sobre arminianismo e calvinismo. Há também aquela questão da eleição. Como se dá isso? Né? Na visão calvinista, as pessoas são eleitas, né? Lá na fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, as pessoas já são eleitas pelo decreto divino. E aí, é lógico, existe a questão da dupla predestinação, onde uns já são predestinados ao céu e outros predestinados ao inferno. É o que ele chama de dupla predestinação. Porém, nem todo calvinista pensa assim, né? Mas todo calvinista entende essa ideia da eleição ser uma predestinação, dizendo que o homem está totalmente corrompido. Então, conforme o texto de Paulo, na sua carta aos Romanos, quando ele diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, se extraviaram todos, né, de Deus, foram extraviados de Deus, da vontade de Deus. E ele ainda segue dizendo, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, nenhum, né? E aí é onde se manifesta a graça, onde Deus, uma vez que toda a humanidade caiu e está em desgraça e condenada ao inferno, ou à perdição eterna, se você preferir chamar desta maneira, né? Deus, então, pela sua graça e misericórdia, ele escolhe, ele elege alguns ou muitos, seja como for, e tira essas pessoas desse estado de condenação. Então, nessa ideia calvinista, Deus não condena ninguém. As pessoas que, devido à queda de Adão e Eva, já nascem em pecado, então elas já estão longe de Deus, já estão inimigas de Deus, já nascem afastadas de Deus, totalmente corrompidas pelo pecado. Sendo assim, o salário deles é realmente a morte no sentido espiritual, ou seja, a separação. Morte aqui é a ideia que vem da palavra grega thanatos, né, que significa separação, é estar eternamente separados de Deus para uma condenação eterna, né? E aí Deus, pela sua justiça, misericórdia e graça, ele elege, ele escolhe alguns para salvação, né? Levando eles ao entendimento de Cristo, e eles se entregam a Cristo. E nesse ponto, eles não têm como resistir, porque o eleito é o eleito, Deus não erra. Se Deus elegeu, certamente essa pessoa não se perderá, porque foi um eleito, está escolhido, ponto final, predestinado ao céu. Então ele vai, em algum momento, ouvir o evangelho, nessa ação do monergismo, é Deus que opera totalmente a salvação, e o homem não depende dele responder nada. E aí que entra, inclusive, a chamada graça eficaz ou graça irresistível, aonde o eleito, porque é eleito, não consegue dizer não ao chamado de Deus. Então, ele certamente irá se render a Cristo, porque foi eleito para ser salvo. E não tem nada que ele possa fazer. Nem se ele quisesse ser condenado, ele poderia, porque o que Deus operou dentro dele não tem como ele não aceitar. É maravilhoso. E aí, ele então, há uma garantia de salvação para essa pessoa até o fim da vida dele. Mesmo que ele tropece ou fale, Deus sempre agirá com misericórdia, o sustentará, o levantará em algum momento, e ele vai ser salvo porque Deus o elegeu. Ok? Essa é a visão aí calvinista, que inclusive essas pessoas não podem perder a salvação, tá? Porque Deus não erra na eleição, tá? Então, essa é uma visão dos intérpretes do calvinismo, né, na sua maioria, e enquanto que os arminianos já pensam no que eu falei já agora há pouco, pensam numa graça, né, que é dada aos homens, e que Deus sim chama os homens ao arrependimento, porém sempre com uma ação do Espírito Santo. Aonde está a diferença? É que esses homens, após esse momento de toque do Espírito Santo, muitos rejeitam. Ou seja, não é tirado deles o direito de dizer não, entendeu? Eles podem resistir a esse chamado e permanecer no estado de condenação, que é aí que é chamado de sinergismo, tá? Portanto, podem resistir ao chamado para a salvação, escolhendo a vida de pecado,
porque eles são pecadores, então resistem ao chamado de Deus, assim como muitos também podem perder a salvação, mesmo após ter um encontro com Cristo, e não olhar com amor, não cultivar essa fé na presença de Deus com a ação do Espírito Santo em suas vidas. Ou seja, se em algum momento essas pessoas resolverem apostatar da fé, ou olhar para o mundo que uma vez já viveu, para os pecados que já viveu uma vez, e querer retroceder, tá? Na visão arminiana isso é possível, tá? Perder a salvação. Claro que tem alguns intérpretes, algumas outras interpretações, né? Porque é muito amplo essa questão do calvinismo e arminianismo, porque aí tem os pontos, né? Uns tem 4 pontos, outros tem 5 pontos, outros tem 3 pontos, que focam nesses pontos, e eles são mais radicalmente elaborados, desenvolvidos. Então tem divergências mesmo entre calvinistas e arminianos nos seus próprios grupos. Existem alguns que afirmam uma coisa, outros já não afirmam aquilo. Então tem algumas variações. Mas no modo geral, isso que eu estou falando, é mais ou menos esse entendimento meio que geral, tá? Estou dando aqui um panorama de qual é o pensamento principal de ambos, beleza? Agora, interessante que vem John Wesley. Vem John Wesley e aquele avivalista, né, grande pregador, que era anglicano, era um pastor anglicano, que se converte, né, a Deus verdadeiramente, porque ele era um religioso, mas ele passa a ter uma experiência real com Cristo e busca a santificação, oração, com um grupo de homens que ali tem esse entendimento juntamente com ele, e aí passa a viver experiências extraordinárias de Deus. E aí eles acabam saindo da igreja anglicana por conta dos métodos de pregação, né, da forma como eles começaram a entender a vida de santificação e busca por Deus. E John Wesley vai fazer uma grande revolução na Inglaterra e vai pregar, e muitas almas vão se converter. Ele vai, isso aí no século XVIII, tá? 1700 e alguma coisa, né? John Wesley estava lá pregando, fazendo uma grande revolução na Inglaterra, ele e outras pessoas contemporâneas, né, dele. E aí é aí então que vai aparecer o movimento wesleyano, né, que é a partir daí, e também a formação, né, a formação das igrejas Holiness e das igrejas metodistas, ok? A partir daí desse movimento de John Wesley e companhia. Lembrando que ele enfrentou grandes questões, né, importantes da sua época, como o alcoolismo, que já estava ganhando espaço pós-revolução industrial, e a Inglaterra estava passando um problema terrível, tanto na questão econômica, naquele momento, como também na questão de problemas de saúde, né, principalmente em relação à bebida. E John Wesley vai ser, inclusive, um grande combatente, né, contra a bebida alcoólica, chegando ao ponto de radicalizar que ninguém deveria beber ou tomar bebida alcoólica de modo algum, nem socialmente, porque era considerado por ele uma bebida desenvolvida e entregue pelo próprio Satanás, né? Já que trazia mais malefícios do que benefícios. Pessoas estavam se destruindo, tanto na saúde quanto na questão espiritual, e se embriagando, né? Tornando-se dependentes do álcool, que agora, com a Revolução Industrial, tinha ganhado um pouco mais de força, né? É muito interessante essa questão do alcoolismo, queridos. Eu tenho um canal, eu tenho um vídeo aqui no canal, que é esse vídeo aí, ó. Tá vendo? Seja abstêmio, tá? Eu discuto nesse vídeo, tá aqui no canal, seja abstêmio. É um vídeo onde eu discuto, lógico, amigavelmente, claro, dentro do amor cristão, com um pastor presbiteriano sobre a questão da bebida, né? Não no âmbito do pecado, mas da questão dos malefícios e benefícios sobre o álcool. E aí ele tem o posicionamento da bebida moderada, e ali eu defendi ser abstêmio totalmente, né? E ali eu explico um pouco melhor essa questão da bebida. Vale a pena você dar uma olhada, procura no canal, Seja Abstêmio, é o nome do vídeo, tá? É um vídeo de 1 hora e pouco, é uma participação minha lá no programa Vejam Só, da TV Hit, tá?
lá do pastor Heber Cucarelli, do pastor Zeca, né? E é lá que a gente discutiu esse assunto. Então, fica aí a opção aí para você assistir, tá? Bom, mas agora é o seguinte, pessoal, eu já estou me prolongando, o vídeo está ficando longo, mas eu quero compartilhar com vocês agora o meu pensamento sobre isso. Eu estava falando do John Wesley, né? O John Wesley, ele abraça o arminianismo, tá? O pensamento de Jacob e os armínios, ele abraça essa questão do sinergismo, né? Da ação de Deus ser sempre em favor do homem, primeiro, mas ele defende essa questão do homem ter nesse chamado de Deus a iluminação e ter a responsabilidade de corresponder com a fé ao chamado à salvação, podendo resistir caso ele não queira ouvir Deus, tá? Então o John Wesley começa a pregar sobre isso, e o John Wesley ele vai propagar ainda mais, vai ser o grande propagador da visão arminiana sobre essa questão, dizendo o seguinte, que há a graça preveniente, ou seja, Deus, que é soberano, é lógico, ele não só vê o futuro, ele está no futuro o tempo todo, ele está no começo, no fim, e ele controla, Deus tem o controle, nada sai dos seus planos, tá? Toda teologia boa, ortodoxa e protestante defende isso, tá? Ninguém tira jamais a soberania de Deus, até porque seria antibíblico fazer isso. Então Deus não só sabe o futuro, como ele escreveu a história, ele sabe o que vai acontecer, como ele participa disso, tá? Então Deus é Senhor absoluto, tudo está nas suas mãos, início e fim. Agora, é interessante saber que Deus ao mesmo tempo não faz das pessoas marionetes, tá? Fantoches, e dá aos homens a responsabilidade humana. Bom, e é interessante nisso aí, porque nessa graça preveniente, antes lá no início, na fundação do mundo, Deus, ele olhando para o futuro, né? Ele já sabe as pessoas que livremente, após o toque do Espírito Santo, lembrem-se, não é como a ideia de Pelágio, que o homem pode se salvar, que buscar achar Deus sem o toque de Deus, sem a ajuda de Deus. Isso não existe na teologia, tá? Na teologia cristã não existe. A salvação é inicialmente uma obra do Espírito Santo que faz o homem ter a mente iluminada para ouvir o chamado de Deus para a salvação. Não tem outra forma. Beleza? E tanto Calvino defende assim, como também o Armínio defende assim. Armínio e todos os protestantes evangélicos, todos os crentes defendem isso. Tá? Não há nenhuma controvérsia nesse sentido. Tá? Agora, a diferença onde está é que os homens, após entenderem esse chamado, o Calvino defende que é irresistível. Eles não podem resistir. Já o Armínio diz que podem resistir, porque agora suas mentes foram iluminadas, mas não é tirado deles o livre-arbítrio. Entende a diferença? Na graça preveniente de John Wesley, Deus olha para o futuro e ele já sabe que quem vai receber esse chamado, quem vai corresponder com fé ao chamado, quando ele chamar, ele já sabe quem vai dizer eu quero, Senhor, após ouvir a voz de Deus pelo toque, pela ação do Espírito Santo em sua vida. E alguns vão resistir. Então, aqueles que ele prevê, né? Por isso que chama graça preveniente. Aqueles que ele já prevê, lá para o futuro, todos, até o fim dos tempos, que vão ouvir dizer sim para esse chamado, ele elege para a salvação, tá? Então, eles são eleitos a partir do momento que atenderam ao chamado da salvação por uma ação do Espírito Santo em suas vidas. Por isso que chama-se graça preveniente, tá? Os salvos, né? Eles se encontram com o Senhor, né? E lá na fundação do mundo, Deus já sabia, né? Quem iria aceitá-lo, quem iria rejeitá-lo, quem iria permanecer nele. E é a partir daí que ele registra os nomes no livro da vida. Ok, pessoal? É mais ou menos assim, tá bom? Agora, eu vou falar para vocês o que é que eu penso, tá? E, aliás, como eu estou no meio do vídeo, quero dizer o seguinte, obrigado por me acompanhar até aqui, continue acompanhando o canal, muito obrigado.
ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Em breve vou fazer um sorteio bem legal para todos os participantes do canal, mas precisa estar inscrito aqui no canal e precisa também me seguir no Instagram, tá? Precisa me seguir no Instagram, David Domenicali, desse jeito aí, lá no Instagram. Me segue lá e se inscreve aqui no canal. Quando for o dia do sorteio, né, eu vou explicar aí como é que nós vamos fazer para que o livro chegue ao sorteado, tá bom? Em breve a gente vai fazer isso. Bom, você que ainda não é inscrito, se inscreva, independente do sorteio, se você vai participar ou não, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém, tá? E lembrando que é uma degustação teológica, você deve se aprofundar nesses temas depois, tá bom? Bom, eu quero então falar de duas coisas. Primeiro, uma dica de livro, que é interessante esse livro, e é um livro conciliador, tá? De um grande teólogo e especialista na área do pensamento wesleyano, que foi o grande propagador da graça preferiente a partir dos estudos em Jacob e Armínio, mas ele é também um grande conhecedor de Calvino, especialista, tá? Estou falando do Don Thorsen, tá? Esse livro aqui, ó. E aí, esse livro de Don Thorsen é esse livro aqui, ó. Calvino versus Wesley, tá vendo? Olha aí. Duas teologias em questão, tá? Pela editora Carisma, aqui. Beleza? Dica de leitura, muito bom. Esse livro vai falar de todas essas coisas que eu tô comentando com você, e vai muito mais ainda, tá bom? É um livro muito bacana, mais de 230 páginas, beleza? Fica aí a dica então desse livro aí para você adquirir, ok? Bom, agora eu vou falar para você o que pensa o Luiz Saião, né? O que o Luiz Saião falou sobre esse negócio de calvinismo, arminianismo, né? Numa das suas entrevistas com o pastor César Cavalcante, né? Não sei exatamente onde foi, se foi na rádio e no programa de YouTube, que eles têm programa de discussões teológicas. Eu não sei se foi lá exatamente, mas eu peguei um corte aí da rede social, do YouTube, e estou colocando aqui um trechinho. Então veja essa opinião do pastor Luiz Saião, pastor batista, mestre em teologia, professor, né? Um dos professores, acho que ele está até como agora em 2024, e agora em 2025 ele também está como reitor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, se eu não me engano, né? Foi aí discípulo aí do Russell Shedd, né? Quer dizer, um hebraísta importante, né? Quer dizer, é um nome aí importante no meio teológico, e que ele também que é pastor batista, né, no meio evangélico, tá? Bom, então vamos ouvir o que ele diz sobre o arminianismo e o calvinismo. Presta atenção. Saião, como é que você encontrou Cristo? Como é que Cristo, sei lá, se você é calvinista, como é que ele te encontrou? Então, sei lá. A gente muda a posição. Então, esse negócio de calvinista e arminiano em hebraico não tem tradução para isso. Não tem, não? Não faz sentido. Essa coisa é uma coisa de grego mesmo, é bem complicada, né? Vamos lá. Mas assim, o que acontece? Você se define como na sua teologia? Arminiano ou calvinista? Ou nenhum? Eu não acredito nessas coisas, né? Eu acho bom. que nada disso faz sentido, na minha opinião, porque o que acontece? A cabeça ocidental, que a gente chama cabeça teológica, ela vai na direção contrária ao texto bíblico. Eu perdoe dizer uma coisa dessa aí para deixar o pessoal assustado, porque a cabeça bíblica, ela trabalha, né, até pela mentalidade do hebraico, na direção de pegar o que está solto e juntar e reunir debaixo de uma unidade sobre Deus. Nossa cabeça, pós Aristóteles e Platão, ela quer dividir. Então, assim, a gente pega o quebra-cabeça e joga no chão. E aí, na Bíblia, na mentalidade bíblica, você tem uma série de tensões, né? Por exemplo, Deus é um ou é três, né? Deus é soberano ou o ser humano é livre, né? Bom, vocês viram aí o que o Luiz Saião falou? Então, queridos, assim, ó, essa discussão não é que não é importante, mas é que essa discussão de Armínio e Calvino, sobre Armínio e Calvino e seus intérpretes, né?
nem sempre elas trazem paz. Nem sempre elas vão trazer unidade na igreja. Algumas vezes vai trazer até discordância, implicância e separação. E acho que isso não é bom, né? Eu sempre falava nos inícios dos vídeos anteriores, né, eu sempre gostava muito de tratar dessas questões, que a gente precisa separar o que é questões fundamentais da fé e da teologia, e questões doutrinárias fundamentais, e o que são questões secundárias. O que é uma questão secundária? Eu já expliquei em vários vídeos, mas eu vou colocar aqui. Vamos falar, por exemplo, do retorno de Jesus, sobre como vai ser dada a salvação nos dias finais aqui da história humana, né? E aí a gente vai ter os textos bíblicos que falam de arrebatamento, que fala de grande tribulação, né? E aí então tem os pré-tribulacionistas, né? Falando de uma visão escatológica agora na teologia, que acreditam que Jesus ele vai arrebatar o povo, né? Antes da tribulação, né? E antes de acontecer a tribulação, quando o anticristo estiver aqui no seu governo. Então a igreja é arrebatada, o resto do povo fica aqui, depois Jesus volta para pôr fim em tudo, depois da grande tribulação. Porém, existem outros que vão dizer que não, que a igreja passa pela tribulação, pelo menos metade dela, né? E só depois Jesus vem de uma vez só para tirar a sua igreja e já pôr fim em tudo. São duas interpretações, os chamados mid-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas, né? Tem o pré, o mid e o pós-tribulacionista. Você vê, e todos eles têm textos que se amparam, né? Depois, isso aqui é um canal de degustação teológica, você pode se aprofundar um pouco mais nesse tema, estudando um pouco mais sobre isso. Mas, pegando um gancho no que falou o Luiz Saião, eu entendo, queridos, que isso são questões secundárias. Por quê? Porque existem textos que vão dar, de certa forma, uma sustentação para ambos os argumentos, para ambas as visões, entendeu? Então, se a gente entrar no choque, a gente divide o pensamento, divide a igreja. Então, a melhor coisa que tem é tentar ter uma conciliação e não colocar isso como algo que vá separar os cristãos. Eu já vi uma vez uma pessoa dizendo que não pregava na outra igreja, porque aquela igreja era uma igreja de arminiano. Eles acreditavam que as pessoas podem ter o livre-arbítrio e que a eleição se dá lá na fundação do mundo, mas após Deus ver quem vai aceitar ele ou não vai e tal, ainda que por uma obra do Espírito Santo. Então, aí chamam os cristãos de pelágios, de hereges. É um radicalismo. Aí o outro diz, eu também não vou pregar naquela igreja, porque aquela igreja é de calvinista. Esses caras vão lá para dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, e que assim, as pessoas podem viver como quiser, que não vai perder a salvação. Já vi essas discussões, e as pessoas deixarem de ir numa igreja por conta de uma ideia teológica que fizeram a partir de uma interpretação que fizeram de uma leitura dos textos bíblicos, certo? E aí, queridos, a gente vai ver então que essas discussões, como por exemplo aquela igreja, eu não vou naquela igreja porque eles são pentecostais, eles acreditam nos dons. Aí o outro pastor fala, eu não vou numa igreja que não crê nos dons espirituais, também não vou lá. Ora, o centro de tudo é Cristo. Eles creem no mesmo Cristo. Independente se a igreja crê nos dons, da manifestação dos dons ou não crê, achando que se a igreja mais protestante, né, mais tradicional protestante, ela não tem apego a esses dons espirituais para a atualidade, interpretando que eles cessaram, mas o pentecostal ou carismático ou continuista, né, ele crê que a atualidade dos dons ela é real, ela é não só para o tempo dos apóstolos, mas continua até os dias de hoje. Ok, é o dom. Mas isso não deveria ser a base da fé de ninguém. A base da fé das pessoas deve ser Jesus Cristo, o Salvador. Que com dom ou sem dom, ou seja, a igreja tendo a manifestação do dom ou não, elas não são salvas por seus dons. Nem para quem pratica, nem para quem não pratica os dons. Eles são salvos todos por Cristo, entendeu? Então é Cristo que nos une, é Cristo que nos salva. E em Cristo, essas divergências teológicas, elas acabam.
E eu não gosto muito de radicalismo nesse sentido, irmãos, tá? Eu só abraço o radicalismo nos pontos fundamentais. Tipo, eu defendo a Trindade, defendo a santidade de Jesus, os milagres de Jesus, que Jesus é Deus, né? Defendo essas coisas, palavra de Deus como inspirada, né? É infalível para as nossas vidas. Isso eu defendo com unhas e dentes, tá? Se uma igreja não crê nessas coisas, eu já não vou, porque aí eu entendo que eles estão distorcendo pontos fundamentais da fé, doutrinas primárias, fundamentais. Agora, as outras questões que são secundárias, entendeu? A gente não deve se apegar a elas, tá? Simples assim, porque senão a gente divide a igreja. Ok, pessoal? Então tenhamos essa consciência e maturidade. E eu acredito que foi mais ou menos isso que o Luiz Saião falou agora há pouco no vídeo que você viu. A gente entende que se a gente se debruçar muito nisso, a gente está perdendo tempo com bobagens, que talvez estejamos errados sobre algumas interpretações. Você já pensou a cara de tantos pré-tribulacionistas? A cara deles, quando ele chegar no fim dos tempos agora, não sei se já estamos ou vamos começar, ou já começamos, eu acho que já começamos o fim dos tempos, né? Mas ainda não chegamos na grande tribulação. Mas imagina a cara dessas pessoas quando elas falarem assim, caramba, vamos passar pela tribulação, e eu passei a vida inteira achando que haveria o pré-tribulacionismo. Imagina a cara desses teólogos todos percebendo que os seus livros escritos sobre pré-tribulacionismo, sobre as suas teologias, seus ensinos, vai cair tudo por terra. A frustração que vai ser ter que passar pela grande tribulação. Não é? Ou a surpresa de muitos crentes achando que vai passar pela tribulação e de repente os pré-tribulacionistas estão certos, Jesus vai arrebatar a gente. E daí a gente foi tirado da tribulação, nem vamos passar por ela. Imagina a alegria e o espanto ao mesmo tempo, né? Você entende? Porque um dos grupos vai estar certo, o outro grupo está errado, né? Nesse ponto aí. Por isso que essas coisas devem estar no plano secundário e não dividir a igreja. Então não brigue, queridos, não entre em discussões loucas por conta de questões secundárias, ok? Jesus volta antes ou depois da tribulação, não brigue por isso. Né? A igreja ali tem um monte de dom, a outra não tem dom nenhum, não brigue por isso. Você aí crê no livre-arbítrio, você não crê na graça irresistível, na eleição incondicional, né? Quer dizer, vamos discutir, vamos dividir a igreja por causa disso? Enfim, não dá, né? Tá certo? Bom, pessoal, então fica aí a explicação do Luiz Saião. E eu tenho uma postura sempre de ensinar para os alunos, sempre quando eu dou aula de introdução à teologia, no seminário, eu sempre começo falando dessas questões. Que teologia, em boa parte dela, apesar de a gente usar a Bíblia para fazer teologia, ela é uma construção do pensamento teológico. Ou seja, é uma interpretação. Tá? Então, principalmente nos pontos secundários, onde há divergência, nós temos que ter cautela e não sermos radicais. Olha, vê se você consegue ouvir o meu áudio na aula de teologia do IBBC. É um trechinho que eu gravei uma certa vez, né? Foi do ano passado, ano de 2024, onde estava em sala de aula dando introdução à teologia. Olha só o que eu explico para os alunos em sala de aula. Dá uma olhadinha aí. A gente precisa entender que a teologia ela sempre está em movimento. A teologia está em movimento. Por exemplo, não é tudo, eu vivo falando isso, porque a gente, para estudar teologia, você tem que abrir tua mente. Não é tudo que você vive na igreja hoje que a igreja de 100 anos atrás falava. Eu repito, se você vivesse, por exemplo, agora eu vou pegar eu vou pegar uma questão aqui que não é Antigo Testamento, mas é importante eu falar isso, só para você entender de forma mais clara. Vou pegar aqui algo do Novo Testamento. Se você vivesse hoje nós estivéssemos no ano de 1780, tá? Ou no ano de 1800, que fosse 200 anos atrás, você não seria pré-tribulacionista. Eu estou dizendo, você não seria na visão escatológica.
E não adianta brigar comigo, porque não existia pré-tribulacionismo no estudo teológico. Todas as igrejas, e qualquer livro de teologia que vocês pegarem, não é o pastor David que está falando. Né? Isso aqui é uma questão de a gente ir lá, pegar um monte de livro de teologia, todos que você puder, e pesquisar isso. E você falar, caramba, o pré-tribulacionismo foi um pensamento teológico que surgiu no início do século XIX, meados do século XIX, na verdade. Ou seja, que Jesus vai voltar e vai levar a igreja, depois vai ter a tribulação, depois Jesus volta. Esse pensamento hoje é válido. Hoje é válido, pastor? Hoje é válido, porque foi desenvolvida uma teologia. E essa teologia tem texto bíblico, ela é sensata, ela é coerente. Está entendendo? Então ela se tornou uma teologia válida, se tornou uma teologia aceita. Por isso que no meio da igreja, muitas igrejas são pré-tribulacionistas, a visão, né? Jesus vai vir aí qualquer hora levar a gente, depois tem a grande tribulação. Nós não vamos passar pela tribulação. Mas se nós fôssemos cristãos até o século XIX, início dele, 1800, né? Nós seríamos pós-tribulacionistas. A igreja passou 1800 anos acreditando em uma única teologia. E Jesus ia vir depois da grande tribulação. Tá? Então não tinha essa de, você é pré, você é pós. É igual calvinista e arminiano. Como você ia ser calvinista antes de Calvino nascer? Você não ia ser. Só existiram os arminianos, os calvinistas, depois que Calvino nasceu. Vocês entendem que então teologia é construção? Teologia é construção, isso é importante a gente sempre colocar aqui, porque a gente tem que estar aberto para essa questão. Tá? Uma discussão teológica, e nem sempre tem a palavra final. Isso é importante. Tá? Então, o que acontece? Até o século XVIII, o pessoal estudava a Bíblia a partir da tradição, só da tradição. Ok, pessoal? Espero que tanto o áudio do Saião, né, o vídeo e o áudio do Saião, quanto o meu em sala de aula tenha ficado aí. Claro, não está em grande qualidade, até porque todo o meu vídeo aqui é caseiro, até esse que eu estou gravando aqui, né, nesse local, ele é assim, não é profissional, tá? Mas acredito que seja útil para levar uma degustação teológica para você, tá? Então é isso, é uma construção teológica. Você viu aí no vídeo a explicação que eu dei em sala de aula, tá? A gente precisa ter essa visão, esse entendimento, beleza? E para finalizar, fechando o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui o estatuto da nossa igreja. Eu sou o pastor da Igreja Batista Fraternidade e nós desenvolvemos ali o nosso estatuto e o nosso regimento interno e a nossa declaração de fé e doutrina, tá? Então vou até mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui tá encadernado. Deixa eu mostrar para vocês aqui a capinha. Olha aí, ó. Igreja Batista Fraternidade, a IBF, né? Estatuto Social, regimento interno e a nossa declaração de fé, certo? E conduta, beleza? Tá aqui. Quando eu vou lá para a declaração de fé, tem várias abordagens teológicas na declaração de fé. Tá? Então, uma das partes aqui está no capítulo 8. Tá? Eu vou ler para vocês e vou mostrar para vocês o texto. O que é que a gente fala na Igreja Batista Fraternidade sobre essa questão da salvação. Se a gente é mais arminiano, a gente é mais calvinista, ou a gente é os dois, ou não é nenhum. Olha só o que diz o nosso estatuto. Vou ler para vocês, acompanhem aí, por favor. Vamos lá. Capítulo 8, aí, a salvação pela graça por meio da fé. Graça é um favor de Deus. Não herdaremos a vida eterna por nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Por isso é que é necessário crer em Jesus e entregar completamente a vida a Ele. A salvação é um dom de Deus e a fé é a nossa resposta ao chamado de Cristo para crer no Evangelho. Diz o texto bíblico, porque Deus tanto amou o mundo
que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Outro texto, agora de Paulo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, ou não vem de vocês. Isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Observação. A Igreja Batista Fraternidade não entrará em discussões complexas sobre a soteriologia, doutrina da salvação, no que diz respeito à compreensão monergista calvinista, onde a salvação é dada aos eleitos, predestinados à vida eterna, que não podem resistir ao chamado do Espírito. Isso é graça irresistível. Uma vez que há a depravação total do ser humano devido à queda. Também não discutirá as questões complexas da sinergia arminiana sobre a graça preveniente, onde Cristo morreu por todos os seres humanos e estes exercerão a livre escolha em seguir a Cristo após a ação do Espírito Santo chamá-los ao arrependimento em seu coração, sendo predestinados à salvação aqueles que creram. A Igreja Batista Fraternidade proclamará o Evangelho de modo concreto e objetivo, afirmando que Cristo é o único Salvador e todo aquele que nele crer será salvo, conforme as palavras do Senhor registradas em João 3,16. Os ministros que quiserem ensinar sobre o assunto abrangendo as questões teológicas complexas deverão apresentar os dois posicionamentos sem tomar partido. Portanto, cada cristão poderá ser adepto de uma posição quanto à outra, sem perder o senso de coletividade, liberdade e unidade da igreja em sua visão bíblica. Ok? Essa é a posição, ou este é o posicionamento sobre o assunto da eleição ou livre-arbítrio, graça irresistível, graça preveniente, de Calvino e Armínio. Certo? Sobre calvinismo e arminianismo, é isso que a gente pensa lá na Igreja Batista Fraternidade. Então lá entre os membros tem os irmãos mais calvinistas, que entendem que a eleição, igual os intérpretes de Calvino ensinam, ela talvez se encaixe mais naquilo que eles entendem como uma leitura para a sua salvação. Porém, outros já são mais arminianos, acreditam que Deus dá o livre-arbítrio aos homens após iluminá-los com a ação do Espírito Santo em suas vidas, podendo eles resistirem ou não ao chamado da salvação, para a salvação, por meio do Espírito Santo, obviamente. Então a igreja ela vai ter esses membros, com cada um com a sua percepção, um pouco mais para cá, outro para lá. Tem uns que não são nenhum nem outro, falar, eu não sei, talvez sejam os dois, é muito complexo. Mas nós falaremos em coro, a igreja vai cantar em coro. Aí todo mundo concorda. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todos nós vamos concordar e concordamos que Jesus é o único Salvador. Sem ele, ninguém poderá ser salvo. Ponto final. Em Cristo, as discussões encerram. Inclusive, você viu na nossa declaração aqui, né, de fé, os pastores que quiserem ensinar sobre isso lá no púlpito, eles não só podem, como acredito que devem, para que a igreja amadureça sempre, é apresentar os dois pontos. Tanto que pensa Calvino sobre essa eleição, ou os intérpretes de Calvino, como pensa Armínio sobre essa questão da eleição e salvação, ou talvez dos intérpretes de Armínio. O pastor apresenta os dois, o pregador, o seminarista que estiver pregando, ou mesmo eu, né? Apresenta os dois pontos e fecha dizendo, nós, independente do que cada um acredita dessa forma, é para que os irmãos entendam essa teologia que existe, né? Para a igreja aprender, ter conhecimento sobre isso, mas saber que
independente de se você pende mais para uma visão calvinista, se você pende mais para uma visão arminiana, estamos juntos aqui na Igreja Batista em Cristo. E o que nos une é Cristo, portanto, nós vamos bater o martelo assim, que só Jesus salva, e se você é arminiano ou se você é calvinista, interessa. Só Jesus salva você, e é isso que nós vamos pregar, Cristo e nada mais. Esse é o posicionamento lá da IBF, Igreja Batista Fraternidade. Tá bom? Bom, pessoal, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, fica com a gente, continua com a gente. Você que está inscrito, obrigado, tá bom? Vamos continuar ampliando o canal e a sua ajuda na divulgação é muito importante. Obrigado por ter ficado até aqui. Em breve tem mais vídeo. Vou deixar agora para vocês um convite para a nossa igreja. Você vem conhecer a gente lá aqui na cidade de Caieiras, né? Não fica longe do bairro de Perus, não fica longe de Franco da Rocha, da cidade de Franco da Rocha, não fica longe de Caieiras, do centro, né? O bairro de Laranjeiras não é tão longe do centro, tá? Então, assim, seja você de Caieiras, seja você de Perus, seja você do Jaraguá, seja você de Taipas, seja você de Franco da Rocha, estou falando das regiões, né, ao entorno, que está mais perto, você estiver sem congregar, sei lá, vem, não fica parado não, vem congregar com a gente, vem participar com a gente, buscar Deus com a gente, e venha conhecer o posicionamento, o pensamento teológico, cada vez mais livre e espontâneo, né, da Igreja Batista Fraternidade, que é a igreja que preza pela ortodoxia histórica, que preza pelos fundamentos da fé e que abraça os irmãos sempre com a visão de amor e graça, tá? Porque recebemos isso do nosso Senhor Jesus, tá bom? Bom, fica aí, conheça um pouquinho aí do endereço da igreja, conheça um pouquinho da igreja que eu vou mostrar para você o espaço de culto e depois eu finalizo com dicas de algumas faculdades de teologia ou seminário, seja ele profissional, reconhecido pelo MEC ou livre. Você vai ver as dicas que eu dou na sequência e finalizamos por aqui. Ó, beijo. Ah, meu amigo, minha amiga, esse aqui é o espaço da Igreja Batista Fraternidade e nós temos cultos aqui todos os domingos às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas da noite. E estamos prontos a receber você, sua família, nesse espaço de culto, espaço de adoração, onde você será bem-vindo com a sua casa, você e sua família, tá? Esse espaço está pronto, sempre aguardando para nos reunirmos aqui e juntos adorarmos ao nosso Deus, aprendendo também a sua santa, bendita e preciosa palavra. Vem estar conosco, Avenida Paulo Liceia, número 1200, Sobreloja, aqui no bairro das Laranjeiras, cidade de Caieiras, São Paulo. Deus abençoe, esperamos vocês. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem.
E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Glória